própria família, às vezes, deixa essa educação para o colégio. Sabe aquela história? Sim. Graças a Deus, chegou segunda-feira de manhã, vou deixar na porta do colégio e não é mais problema meu, e depois à tarde eu busco. Não, é óbvio que é problema. Essa formação até da família, para poder formar os filhos, ela é importante, e até o colégio bem escolhido pode ajudar os casais a terem essa visão para ter essa educação unitiva, né, que forma os dois, tanto a criança quanto os pais. Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Felipe Ferreira, estou recebendo hoje a Andréia e o Fábio, e nós vamos conversar sobre as diferentes etapas da formação escolar ao longo dos anos, né, da infância, da adolescência, junto com a família. Sejam muito bem-vindos. Queria pedir para vocês se apresentarem melhor para o público. Obrigada, Felipe. Eu sou a Andréia Toledo, temos 11 filhos, eu sou formada em gastronomia, mas eu falo que a minha profissão mesmo é ser mãe, e hoje eu sou mentora de famílias, casada com o Fábio Toledo já há 32 anos, né, Fábio? Exatamente. Bom, eu sou casado com a Andréia, temos 11 filhos e 2 netas. 2 netas, isso. 2 netas, nós temos uma pós-graduação em Família e Educação Familiar pela UIC, Universidade Internacional da Catalunha, a Andréia em Família e Assessoramento Familiar também pela UIC, e depois de tudo, 11 filhos, esse tempo dedicado à educação, nas horas vagas eu sou juiz de direito em São Paulo. Muito bom. Bom, vocês tocaram já num dos pontos, né, que eu acho que é um motivo pelo qual vocês foram convidados também. Vocês têm, além de um casamento longo, uma família numerosa, né, um trabalho com as famílias, e vocês falaram dessa questão, né, os 11 filhos, 2 netas também, né, e já passaram então por todas as etapas de formação escolar, né, os filhos desde pequenininhos, né, em diferentes momentos. Então a gente vai tocar bastante nesses assuntos, né. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é justamente sobre isso, assim, como que vocês enxergam a relação da família com a escola dentro dessa questão, né? Assim, os diferentes momentos, né? Vocês experimentaram ser uma família que estava começando a relação com a escola com os primeiros filhos, né? Depois ver as crianças passando ali do infantil para o fundamental, né? Para o ensino médio. Hoje em dia são essas nomenclaturas, também já passaram por diversas nomenclaturas, né? Mas as etapas mais ou menos as mesmas, né? Qual que é a experiência que vocês tiram disso, assim, da visão da escola, da relação da família com a escola? Olha, sempre é importante esse relacionamento família e colégio. Eu vejo que hoje em dia muitas escolas têm esse lema, mas tem esse lema só como propaganda, não como uma coisa real. Então, por quê? Porque sabe-se que isso é importante, mas não se faz. Então, essa relação entre família e colégio, ela tem que ser muito estreita, porque senão a educação do filho, da criança, não sai. Nem em casa, nem no colégio. Se não se falar a mesma língua, Sim. não dá certo. Um exemplo que a gente tem, olha, ele está mostrando a língua. Aí a professora chama os pais, olha, ele está mostrando a língua. Bom, tá bom, e o que vocês estão fazendo? Ah, não, a gente aqui no colégio, a gente só educa a parte, sei lá, humana não, a parte mais Acadêmica, pedagógica, sim. né? Então, mostrar a língua é com vocês. Isso não vai funcionar. Sim. Nós já presenciamos, escola já vivenciamos, né? Colégio, muito nessa linha. Dá certo? Não dá certo. O colégio que dá certo é aquele muito próximo da família, muito próximo das mesmas condições que a família impõe como criação dos filhos, né? Sabe, Felipe, eu penso que em educação, se tem algo que é simplesmente fundamental, é coerência. Nossos filhos, nossos alunos precisam de coerência. Claro que há diversas maneiras de pensar, cada um tem uma grande diversidade, mas naquilo que é essencial, precisa ter uma coerência entre os valores da escola e os valores que vivem em casa. Se há uma dissonância entre isso, o colégio não é adequado para aquela família, simples assim. E para você ter essa coerência, você precisa de ter uma certa unidade de valores e canais eficientes de comunicação entre família e escola. Então, tá bem, então quais são os canais eficientes de comunicação? Uma reunião chata por semestre em que, de repente,
desculpa, uma mãe lá resolve levantar a mão para falar do problema do filho dela. Olha, não vai funcionar. Você precisa ter um canal em que a pauta é o meu filho. Sim. E aqui a gente vai estabelecer um plano pessoal para aquele filho, em que a gente vai estabelecer metas educativas, etc, etc. Esse modelo de educação é o modelo de educação que nós acreditamos, porque há uma identidade de valores e há uma estratégia de parceria. Isso que é o verdadeiro nós acreditamos, parceria entre família e colégio. É perfeito, né? A ideia da educação personalizada que a gente sempre comenta aqui, né? A gente acaba falando muito aqui, né? O Centro Alemar, né? Dentro do ICEF, a ideia mesmo da educação personalizada. André, você tocou num ponto que, como professor, eu vivenciei isso, né? Ao longo de alguns dos anos de trabalho meu em algumas escolas, que era justamente era o mesmo problema, só que pelo outro lado, né? Porque como professor, às vezes eu me encontrava na seguinte situação: o colégio muito preocupado com a formação acadêmica, né, aquela coisa temos que cumprir um currículo, né, ensinar a matéria e tudo mais. Hoje em dia existe até um discurso mesmo, né, de nós somos uma escola mais humanizada, nós Sim. trabalhamos a educação afetiva, né, emocional. Isso é mais valorizado hoje, mas ainda entra muitas vezes mais como um marketing, né, como um produto para atrair as famílias do que como algo real, até porque falta, né, uma formação mais verdadeira nessa área. Eu acho que esse é um ponto também importante da gente falar. E eu me via muitas vezes na situação de, como professor e alguém que se importava com a formação humana do aluno, de tentar encontrar soluções mais profundas para questões que eles estavam trazendo para a escola. Eu via que existia ali, né, uma coisa que precisava, às vezes, de disciplinar, às vezes um sofrimento do aluno, uma dificuldade própria daquele aluno, mas o colégio esbarrava justamente no fato de que a família não abraçava essa parte, né? Sim. De que a família, ou às vezes falava, olha, você cuida da formação educacional e disso aqui cuido eu, ou às vezes a família simplesmente falava, né? Bom, eu não vejo esse problema, ou isso para mim não é um problema, né? Sim. Então, assim, justamente eu acho que isso que é muito importante, né? Vocês citaram a escola e a família falarem a mesma língua, né? Buscarem o mesmo norte e trabalharem juntos nessa construção. A gente acredita muito na questão do protagonismo familiar, não é isso? Mas existe um trabalho, né? Senão a criança ela não iria para a escola, né? Então ambos cooperam. Sim, eu acho que a própria família, às vezes, deixa essa educação para o colégio. Sabe aquela história? Sim. Nossa, chegou segunda-feira de manhã e vou deixar na porta do... Graças a Deus, chegou segunda-feira de manhã, vou deixar na porta do colégio e não é mais problema meu. E depois à tarde eu busco. Não, é óbvio que é problema. Então, essa formação até da família para poder formar os filhos, ela é importante, e até o colégio bem escolhido pode ajudar os casais a terem essa visão para ter essa educação unitiva, né, que forma os dois, tanto a criança quanto os pais. Né? Vocês têm a experiência de passar por esse modelo de colégio que propõe encontros, vocês inclusive dão algumas formações, a gente estava conversando sobre isso antes, né, também para as famílias dentro do ambiente escolar, né, porque hoje, né, isso sempre aconteceu, acredito eu, mas hoje cada vez mais as famílias se sentem despreparadas para lidar com realidades mesmo da criação dos filhos, né? Isso é uma questão também com a qual vocês dois trabalham bastante, né? Como pessoas que estudaram sobre a família, né? E poderiam comentar também. Inclusive nós buscávamos isso quando tínhamos os mais velhos, pequenos, que no Brasil ainda não tinha nada parecido com isso, que a gente acreditava. Então nós somos fundadores de um colégio dessa linha, em Campinas, em que a gente queria muito que os nossos filhos tivessem e os nossos amigos também. Então era um colégio que a gente tinha em Campinas para ajudar as famílias a educar os filhos, né? E o lema do colégio sempre foi, primeiro os pais, depois os professores e por último os alunos, porque pai bem formado, professor bem formado, o aluno vai caminhando, né, Fábio? Exatamente. Olha, e você toca num ponto, Felipe, que até é muito importante a gente abordar, porque às vezes os pais têm essa postura de educação terceirizada, de delegar a formação para a escola. Eu estou entregando aqui, né? Eu estou entregando um filho, vocês me entregam um produto educado. Tá?
Claro que a escola não consegue assumir esse papel. Tá? Não acreditamos, não gosto daquela expressão, até aqui vai o colégio, até aqui, a partir daqui vai a família. O ser humano é único e, portanto, precisa ser tratado como único. Mas, às vezes, o problema que o colégio enfrenta é os pais não assumem o papel de formação que cabe exclusivamente a eles. Sim. E aí, qual que é o dilema do colégio? Bom, então, já que os pais não fazem, vou assumir isso? Eles simplesmente não conseguem assumir isso, né? Porque mãe e pai são insubstituíveis e são os primeiros e principais educadores. O que melhor o colégio pode fazer, e pode fazer muito bem nesse contexto que nós estamos tratando, ele dar formação para os pais. Olha, você quer, aqui nosso ideário é esse, a nossa filosofia é essa, você vai matricular o filho aqui, você tem que entender que você também está sendo matriculado aqui, portanto você está assumindo um compromisso de receber a formação que o colégio vai te dar. Sim. E a formação é isso, isso e isso. Você falou, puxa, aí sim, esse modelo é o que eu acredito. Porque ao mesmo tempo em que o colégio assume a sua função, você está ensinando não só as disciplinas, você vai estar ensinando os valores também, mas eu estou dando formação para mãe e pai serem de verdade mãe e pai naquilo que eles não souberem. Esse é o modelo que nós acreditamos. Você sabe também, Felipe, que é uma coisa que isso é de gerações, né? A geração dos nossos avós, dos nossos pais, iam educando os filhos como eles iam aprendendo, e isso funcionava. Por quê? Porque o vizinho pensava igual, a tia pensava igual, educavam da mesma forma, e isso de repente mudou. Mudou, e nós pais, muitas vezes não acompanhamos essa mudança. Sim. Puxa vida, minha mãe fazia assim, por que agora eu não posso fazer assim? Porque são outros tempos, é outra geração. Temos uma tecnologia maravilhosa à nossa disposição, mas isso tem que ser bem entendido, né? Não dá para educar apenas com um senso comum. Nós temos que ter formação, buscar formação. Até hoje a gente busca formação de educação, vamos atrás, porque as coisas mudam. Sim. De ano para ano, a gente que tem filhos, né? Um espaço de 25 anos, a mais velha tinha 25 anos quando o mais novo nasceu, então nós pegamos todas as gerações, sem internet, sem celular, com smartphone, então exatamente, as coisas vão mudando. Sim. E nós, pais, não somos obrigados a saber tudo, mas nós somos, assim, obrigados a ir buscar informação, sim, o conhecimento, para que cada vez mais eduquemos melhor, né? Sim. E existe uma necessidade também de que os professores acompanhem também isso, de que as escolas procurem se modernizar, não num sentido de também mercadológico, de olha, agora nós temos o produto tal, sim, né? Mas se modernizar no sentido de entender quais são os novos desafios, sim, né? O que as famílias estão enfrentando, o que aqueles alunos vão enfrentar. E esse é um ponto muito interessante, né? Porque vocês vivenciaram, né, assim, essas mudanças, né, com os filhos, né? Já vivenciaram antes de vocês, mas com os filhos, né? A mudança da década de 90 para os anos 2000, né? Dos anos 2000, né, para a década de 2010 e agora, né, 2020, e é uma época de transformações profundas numa série, né, principalmente nas questões tecnológicas, do acesso às informações. Uma coisa que eu converso sempre muito com os meus alunos também, eu acredito que isso é um desafio grande para os professores, para as escolas, e que as famílias também têm um papel muito importante em mostrar isso para os alunos, para que os alunos cheguem às escolas hoje abertos ao conhecimento que a escola pode passar, que é a ideia de que a geração atual traz, de que por terem acesso à internet, né, e a uma infinidade de informações, então eles já sabem tudo, sendo que eles não sabem sequer o que procurar na internet. Eu procuro sempre falar isso para os meus alunos, né, orientar. Ótimo que você, né, tem uma ferramenta maravilhosa na sua mão, eu não estou querendo substituir essa ferramenta, ela tem, né, muito mais informação do que eu tenho, mas eu tenho também o papel de te ensinar como chegar a essa informação, saber fazer as perguntas corretas, verificar a qualidade da informação, saber diferenciar uma informação falsa de uma verdadeira, uma profunda de uma rasa, né? Sempre acaba caindo um pouco nessa discussão, né? Antes era a Wikipédia, né? A Wikipedia. Hoje é a questão da inteligência artificial que os alunos fazem. Não, mas eu chego lá no ChatGPT, pergunto, sim, mas como que você sabe se aquele retorno ele é bom, qual é a fonte, qual é a profundidade daquilo, né? Se nós não estivermos preparados, a gente não vai saber, a gente fica, né, com uma ferramenta excelente na mão, mas sem saber operar aquela ferramenta, né? Então isso também é um ponto importante, né?
Sim, até eu lembrei de um caso muito simples, mas que representa muito isso. A semana passada eu estava procurando um colchete de roupa, né? Então eu queria um colchete de pressão. E aí fui numa loja, perguntei assim: olha, você tem um colchete? A moça olhou para mim e falou assim: o que que é isso? Eu tinha um filho do meu lado, um filho mais jovem, falou: colchete, mãe? Peraí, deixa eu pesquisar no Google. Não, o Google não tá nem falando, eu acho que você tá usando o termo errado. Eu falei: menino, presta atenção. Esse colchete Isso eu existe. sei do que eu tô falando, Existe. né? Não, mãe, alguma coisa tá Sim. errada. Eu falei: vamos em tal loja que eu vou te mostrar o que que é um colchete. Aí fomos na loja de armarinhos, onde vende, e realmente mostrei o colchete. Ah, entendi. Mas eu pensei, se nem o Google não estava sabendo, então Exato. que o negócio não existia. Então é isso Uhum. mesmo, né? Às vezes eles acreditam que só existem porque tá na internet. Uma Sim. vez uma filha falou assim, a mais velha: mãe, quando você era estudante, o papai, como vocês faziam pesquisa? Na biblioteca. Como? O que que é uma biblioteca? Sim. Né? Mas não tinha como pesquisar no Google? Não, a gente chegava na biblioteca, perdia a Barça, falava para a moça que a gente queria esse assunto, e ela indicava os livros. Era assim que fazia trabalho de escola? É assim que fazia Sim. trabalho de escola. Então, esquece o que existiu. Exato. E o atual. E sabe, Felipe, que também pra gente é complicado, porque nós não nascemos com uma tecnologia, nós aprendemos a usar a tecnologia. E essa nova geração, eles já nascem com a tecnologia ali à disposição. Então, fica um conflito de geração grande, Sim. em que você não sabe, você que na sua época você não sabe. Ah, porque eu sei. E começa esse conflito grande. Exatamente. Eu acho assim, os pais têm que se interessar cada vez mais, aprender a usar e dar também suporte para que os filhos entendam que como era uma máquina de escrever, Sim. né? Outro dia a gente falava assim, de um fax. Nossa, mas existe fax ainda, né? Aí a criança, mas o que que é isso? O que que é um fax, né? Então, essas coisas, é legal a gente ir mostrando para os nossos filhos e também ter a humildade. Puxa vida, eu não conheço isso, você me mostra? Me mostra aqui, vamos aprender junto. Então, essa é a humildade das duas partes. E você mais ensina isso para o filho, porque ele não nasce sabendo que existiam essas outras coisas, e é uma oportunidade educacional que a gente tem de mostrar como que era. Por exemplo, a minha mãe conta para os meus filhos, para os nossos filhos, que na época dela não se tinha nem televisão na casa dela. Depois teve uma televisão preto e branco, depois uma televisão colorida, depois um telefone para a cidade inteira, depois o telefone individual. E as crianças ficam assim meio estarrecidas, né? Então ela fala, com 74 anos, ela fala: eu peguei muita coisa em pouco tempo. Uma evolução muito grande, né, que na casa não tinha, era criança e não tinha uma televisão, e hoje a gente tem um mundo na nossa mão, né? Então, para eles também é um choque bem grande de geração. Essa aceleração, né, da evolução tecnológica, ela não é dos últimos 20 anos só, né? Ela é de todo o século XX, né? Assim, a coisa ela vem se acelerando cada vez mais. Eu também tenho algumas histórias engraçadas nesse sentido, assim, né? A coisa do fax, por exemplo, os meus alunos, uma vez apareceu esse tema do fax e eu contei para eles uma história, porque eu também não peguei tanto a época do fax, né? Existia ainda, mas era uma coisa mais, né, de escritório e tudo mais, eu era criança, mas quando eu casei, eu fui, né, participar na lua de mel da bênção que o Papa dá, né, para os esposos novelli. E para participar, eu não sei se ainda está assim hoje, né? Mas há 7 anos atrás você tinha que enviar um fax para o Vaticano. E aí eu contei isso para os meus alunos e eles assim, mas tem fax ainda? O que que é? Alguns, né? O que que é isso? Outros ainda tem. Eu falei, eu também não sabia que ainda tinha, mas eu tive que procurar um lugar que tivesse uma máquina de fax para conseguir passar o fax dentro do horário de funcionamento da Itália, né? Então, assim, essas coisas, né? E a gente vai contando essas histórias. E eu acho que o ponto é exatamente esse, né? Assim, de mostrar uma certa vulnerabilidade. Esse ponto que, né, eu vi também que você estava comentando um dia desses, né? Na importância ali do diálogo, de saber mostrar uma certa vulnerabilidade dos alunos, né, pensando na questão familiar, na questão escolar, dos alunos entenderem que os pais não são infalíveis, que os pais também aprendem, também estão num esforço educativo, para que eles entendam também que o professor não é infalível,
né? Ele não é nem infalível, mas ele também não é alguém que não sabe nada porque é de uma outra geração. E esse que é o ponto, né? Eu acho que a família ela tem um papel crucial de entregar, né, assim, de passar para os filhos uma noção que eu acho que até alguns anos atrás era muito mais garantida, era muito mais natural, de que deve haver uma reverência ao saber e que o professor, de alguma forma, ele está ali como um detentor desse saber, tentando ajudar, tentando passar isso para frente. Porque nós vivemos atualmente gerações que trazem essa empáfia, né? Essa sensação de soberba de não, assim, você é de uma outra geração, eu tenho muito mais acesso à informação, eu sei muito mais do que você, né? E eu acho, pelo menos eu acredito, né? E queria também, né, ouvir um pouco de vocês sobre isso, que quem tem o papel ali, né, a possibilidade mesmo, né, nem só o papel, só quem é possível de realizar esse trabalho, de mostrar, né, para esses alunos que estão hoje, que virão também, né, que a escola, o professor, né, as pessoas ainda têm coisas para ensinar para as novas gerações, são as famílias, né, na atitude delas, né, na forma de encarar o mundo, de viver também, né, esse desejo de aprender, de entender isso. Você gosta bastante do assunto da vulnerabilidade, né? Não, da vulnerabilidade também, mas a família enquanto uma história a ser contada também é fundamental não para essa geração e para outras gerações. Nós sempre gostamos muito de contar histórias para as crianças, desde pequeno eles acostumam com esse contar histórias e depois isso vai ser um papel importante na literatura também, de ler livros mesmo. Eu penso que por mais que tenha um avanço tecnológico, jamais ele vai substituir o papel da história contada e da literatura. E são esses efetivamente que vai fazer uma diferença, porque de fato, como você disse, eles pensam que nós não sabemos nada porque não sabemos, porque hoje não sabemos e não preciso saber. Não preciso saber porque eu tenho um Google que eu simplesmente, ou a inteligência artificial agora, que eu peço informação, a informação está completamente disponível, logo eu já sei de tudo na medida em que ela está acessível, tá? Só que a família tem que ser um palco a família em que você vai processar essa informação. Exato. Você vai saber filtrar essa informação. E nesse ponto, a família é e deve ser sempre insubstituível. Desde o momento em que você vai contar a história antes da criança deitar, uma história que você vai transmitir algum valor, desde a hora que você estimula bons livros, e na hora que você dialoga sobre esses bons livros, isso a inteligência artificial não vai trazer para você. Nós temos um adolescente de 12 anos que desenvolveu um gosto muito grande pela literatura, simplesmente devora Tolkien, todos os livros, me convidou para assistir um filme sobre a vida do Tolkien, e depois conseguimos travar um papo de alto nível. Olha, eu acho que o grande mérito do Tolkien foi conseguir criar um mundo completo, ele desde o início, criar um mundo completamente paralelo e desenvolver uma história fantástica a partir desse mundo imaginário, mas ao mesmo tempo com valores muito interessantes que você está tratando nesse mundo imaginário que você criou. Ou seja, eu confesso que eu fiquei muito orgulhoso de tratar, no bom sentido, de tratar um nível de debate desse, com um garoto de 12 anos entrando aí na adolescência, e fala assim, então hoje a informação está disponível, tem um Google. Ok, mas como é que você consegue estabelecer um diálogo desse nível numa busca de uma inteligência artificial? Sim. Ou seja, você precisa processar essa informação. E a família tem de ser esse palco em que se conta a história e que se aprende a interpretar o mundo a partir dessas histórias vividas em família. Então, eu penso que nós devemos ter errado muito na educação dos nossos filhos. Mas se tem um ponto em que alguma coisinha que acertamos, foi desse de criar o hábito desde pequeno de ouvir histórias. Mas chega também um momento, né, já lá pelo 9º, pelo 11º, que o número de erros já vai diminuindo porque já tem uma experiência acumulada, né? Bom, isso aí é meio estatístico, né? Acontece, né? Exatamente. Você fala, não vou fazer isso de novo porque isso não vai dar certo, Sim. né? Assim, porque eu ia aproveitar agora esse gancho, né, da questão do número dos filhos, porque vocês comentaram a questão do olhar individualizado, né, pro filho dentro da questão escolar, de escolher a escola, né, que se adapta bem à família, que tem a ver com os valores da família e tudo mais. E aí tem esse ponto também interessante, né, dessa questão da educação personalizada. Cada filho é um, né? Cada filho tem as suas características, tem as suas necessidades, e vocês
vivenciaram bastante isso, vivenciam muito isso, né? Viram, acredito eu, possibilidades das mais distintas dentro da casa de vocês. Um professor, ele tem que ter esse olhar, né, de conseguir numa turma de 15, 20, 30, 40 alunos às vezes, não cair na tentação de enxergar aquilo como uma massa, né? Sim. Cada aluno é um indivíduo, mas ao mesmo tempo compõe um grupo, né? Mas o ponto no momento é esse, assim, cada filho tem a sua personalidade, né? Tem o seu temperamento, tem o seu jeito, as suas potencialidades, as suas fraquezas, e eles vão passar por um mesmo processo de formação. É um processo de formação que tem uma certa unidade, né? Tem ali os mesmos objetivos, os mesmos assuntos, um processo bastante semelhante. Como que foi lidar também com essas, né, esse processo com diferentes tipos de pessoa, vendo eles reclamarem de assunto, né, assim, o mesmo colégio às vezes e reclamações diferentes, né, elogios diferentes? Sim. Um grande cuidado que a gente tem que tomar em uma família maior, não precisa ser 11 filhos, mas uma família que tem lá 3 filhos, né, é que os nossos filhos não são bandos, eles são indivíduos e cada qual com a sua peculiaridade, né. Então, às vezes costumam dizer assim pra gente: "Ai, esse filho aqui é número que número que é?" Eu falo: "Não sei, espera aí, deixa eu contar, ele é o fulano de tal, mas eu não sei o número, tal, ele nasceu, sei lá, ele é nasceu, é o sexto, mas eu preciso contar, porque eu não vejo", e as mães não podem ver os filhos como número. Isso é uma coisa, assim, muito séria dentro de uma família que se tem mais filhos, né, que a gente tem que buscar isso, um olhar individual. "Ai, como você consegue com 11? É possível?" É possível. É possível, porque cada um é um. Igual você disse, com o seu temperamento. E também, na educação, nós não podemos, assim, pensar que temos que fazer igual para todos os filhos. Nós não temos que fazer igual, nós temos que fazer o que pede aquela criança. Muitas vezes eu posso chamar a atenção de um de uma forma mais ríspida, mais dura, e não posso chamar a atenção de outro dessa forma, tem que ser para surtir efeito, eu tenho que mudar a minha forma, né. Então, eu tenho que tratar os desiguais de maneira desigual. Eu não posso tratar os desiguais de maneira igual, porque senão eu vou pôr todo mundo dentro de uma caixinha e cada qual tem a sua percepção. No colégio, você disse, de reclamações, né, um reclama da comida. Exato. E o outro acha a comida maravilhosa. Exatamente. Então, nossa, mas teve isso de, nossa, isso é muito ruim, o peixe é muito ruim. Não, mas o peixe é delicioso, então como assim, né? são coisas que são percebidas, nós adultos, né, cada um percebe da sua forma, né, uma mesma cena acontecendo de um filme e você pode ter uma percepção, cada qual tem a sua percepção. E em educação a gente tem que ficar muito, como diz o Fábio, de antena ligada, né, se a gente está de antena ligada, é fácil de conduzir essa educação, dando aquilo que é necessário para cada um, né. Sim, eu gosto muito dessa definição, né, assim, eu já trabalhei também mais especificamente com aulas de redação, e sempre que aparecia um tema que tocava na questão da justiça, né, que é a área mais de atuação até do Fábio, né, aquela definição do Aristóteles da justiça, né, que é justamente esse ponto, né, a justiça é dar o que é devido a quem é de direito, então tratar as pessoas de acordo com, né, as circunstâncias, né, dar o que é para alguém que precisa mais, você vai dar mais, para alguém que precisa menos, você vai dar menos naquele momento, e era muito difícil mostrar isso para os alunos, porque hoje a noção de justiça é muito uma definição de igualitarismo, né? Todos têm que ser tratados exatamente da mesma forma, mas quando a gente consegue mostrar para eles de uma forma didática que isso não funciona, porque isso é que vai ser mais injusto, né? E tem formas simples de mostrar isso, eles falam assim, caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas, e aí eu acho, né, a gente também estava comentando um pouco da questão do adolescente, né, que vocês também estão passando, né, por essa fase, e eu trabalho, né, com o Fundamental 2, então eu estou bem naquela fase, né, em que eles estão se tornando adolescentes, né, estão atravessando a adolescência. Essa questão da justiça, ela se torna um ponto, assim, né, ferrenho, né, assim, grandes disputas,
E aí a família sofre com isso, e aí a escola sofre porque o professor foi injusto comigo, né? Ele não considerou na questão, ele falou uma coisa assim, né? E o pai foi injusto comigo e não sei o quê, né? E aí, né, até direcionar mais para o Fábio, assim, essa questão da justiça, né? Como trabalhar isso com eles, tanto no ambiente familiar e também para preparar eles para saber que na escola também vão acontecer injustiças. Isso faz parte do mundo, né? Não dá para esperar um sistema perfeito, nenhum sistema é perfeito, né? De fato, essa é uma idade em que o afã de justiça é muito latente, né? O adolescente, ele não tolera injustiça, ele é simplesmente implacável com isso, ele não tolera isso. Só que você tem que... o grande desafio, às vezes, em algumas situações, é fomentar a humildade no sentido de saber, olha, nem tudo eu vou conseguir que seja exatamente como eu gostaria que fosse. Eu tenho um filho que ele trouxe um problema escolar, tinha uma criança que tinha uma certa limitação, uma limitação mesmo de... uma limitação... Uma limitação cognitiva, cognitiva importante, e também que refletia num certo comportamento e num determinado momento ele tomou, sei lá, uma advertência para um determinado comportamento, ele tinha dúvida se esse colega teria, em função dessa limitação, se ele teria condições de ter agido diferente naquela situação, ou se era justificável pelo problema de saúde que ele tinha, e ele estava tão incomodado, com aquilo, falou, pai, preciso conversar com você, expôs o caso, e a escola acabou aplicando uma punição, enfim, falou, o que você acha? Ele falou, filho, eu não tenho como opinar porque eu não tenho todos os dados. Ele falou, sabia que você ia falar isso. Como que diz? Sabia que você ia ficar em cima do muro. Ele falou, eu não quero ficar em cima do muro. Primeiro que eu acho fantástico você trazer isso, essa inquietação para conversar comigo. Eu agradeço imensamente que você tenha tido coragem de fazer isso. Mas você tem que ver que a pessoa que está no colégio tomando essa decisão, ele ouviu um lado, ouviu o outro, provavelmente ele já conversou inclusive com o psicólogo, com o médico que atende essa criança, sabe até onde essa limitação influencia, até onde essa limitação não influencia, e essa pessoa tomou a decisão. Então, qual que é a minha postura nessa situação? Uma postura de humildade, falar, olha, não sei se é a melhor ou não, mas eu confio em quem tomou essa decisão, que ela foi pautada pela prudência. Para uma decisão ser justa, a principal virtude nem é a justiça, é a prudência. A prudência para que aquela decisão seja justa. E depois de toda essa ponderação, consegui mais ou menos conversar com ele, mas ainda assim parece que fica uma lacuna, porque aí por conta também da imaturidade, você simplesmente confiar que alguém deve ter tomado uma decisão prudente, com os dados que ele tem e com os dados que eu tenho muito mais limitados do que o outro, não me parece justo, ainda continua com essa revolta. Isso é difícil de tratar, mas ainda assim vai ter que, só com a maturidade que eles terão. O que não quer dizer que vale frases do tipo, não, quando você crescer você vai ver. Não, por favor, pais, não falem isso, tá? Não falem isso pro seu filho que quando não vai colar. Quando você for pai, você vai entender também. Não adianta. E também, Felipe, a gente tem que levar em consideração que nós estamos lidando com crianças, adolescentes que ainda não têm maturidade, eles não são mini adultos. Exatamente. Eles ainda estão num processo. Então, óbvio que eles vão achar injusto uma coisa que eles não sabem nem muita definição de justiça, que vão, com o tempo, vão aprendendo, vão ficando mais maduro, vão vivenciando certas coisas para ganhar isso, né? Nosso grande erro, mãe e pai, é achar que, nossa, como assim? Você já tem 10 anos e não sabe disso? Muitas vezes não sabe. Sim. Porque tem que passar por um processo, né? Não são mini adultos, são crianças em formação. Sim. Hoje em dia se trata muitas vezes a criança como se fosse de fato um mini adulto, né? Se trata de assuntos que ainda não são adequados para a idade, né? Eu acho que é uma coisa paradoxal, né? Às vezes se trata a criança de uma maneira extremamente infantilizante, não dando, né, ali o bônus da capacidade, né, da criança, assim, um estímulo
mais refinado na linguagem, né, na forma de puxar as informações, né, de discutir coisas que já sejam, né, para a idade dela, mas em compensação, na parte emocional, né, na parte psicológica, se esperam que eles sejam adultos, né, mini adultos. Isso é impressionante, né? Sim. Isso gera um monte de problemas. Eu acredito que vocês, até no trabalho de vocês do dia a dia, já tenham vivenciado esse tipo de questão, né? As famílias trazendo esse tipo de sofrimento porque estão lidando com os filhos dessa forma. Sim, e quer ver? Nós mães, né, quando nós vamos trazemos um bebê para casa, que a gente tem outro filho, então aquele que está em casa pode ter 2 anos, 3 anos, mas a gente acha que ele é grande, Sim. que ele não pode ter mais um comportamento de criança. Porque agora ele é o irmão mais velho. Porque ele é o irmão mais velho, e ele ainda é um bebê, Sim. e ainda é uma criança muito pequena. Então esse cuidado, esse olhar, eu sempre falo assim, mas é criança, calma, é criança. Nossa, é verdade, ele não é tão grande assim, né? Porque nós mães, quando pegamos um bebezinho muito pequenininho e levamos para casa, e o outro que está em casa, ele parece um monstro. Sim. Ele parece um monstrinho crescido em relação ao outro. E a gente tem a sensação, puxa vida, ele já é grande, então ele vai saber, ele vai entender. E não, ele é uma criança pequena, então esse olhar, ele é criança. 8 anos é criança, 9 anos é criança. Sim. Então tem que ter essa posição, esse olhar. Puxa vida, ele é um pré-adolescente, ele é um adolescente, está em formação, ele não chegou na fase adulta ainda, calma. E a gente, muitas vezes, adianta as coisas, né? Tem pais e mães que, não, já, o ano que vem ele vai ser adolescente, então já pode isso. Mas 1 ano, 6 meses, nessa idade, faz muita diferença. Mas isso que ele ponderou, que o Felipe ponderou, às vezes pode ter algum matiz um pouco mais complicado também, numa seguinte situação, sei lá, imagina um casal que está lá com alguma dificuldade no relacionamento, né? Ou a mãe ou o pai confidencia, olha, seu pai fez isso, aquilo, ou a mãe chega para o filho, olha, seu pai fez isso, aquilo. Puxa, não tem mesmo maturidade para receber essa informação, Felipe. Eu acho que talvez nessa linha do que você ainda trazia essa pergunta, ou seja, não é para a idade dele. Sim. Puxa, os problemas de uma dificuldade no relacionamento conjugal, que seja de 14, 15 anos, não tem o que eu faço com essa informação. E às vezes uma mãe e um pai com uma dificuldade não tem a quem recorrer, acaba trazendo um peso que de fato não seria para aquela idade ainda. E por outro lado, lá com seus 14, 15 anos, já poderia muito bem já estar arrumando sua cama, fazendo um arroz no jantar, ou etc, etc, Nesse etc. ponto Isso sim. não dá, né? Exatamente. E sabe, tem acontecido muito hoje, Felipe, as mães, principalmente as mães, às vezes têm uma carência afetiva no relacionamento, no casamento, e transfere essa carência para os filhos, principalmente para o filho homem. E aí há uma proteção tão grande dessas crianças que elas não deixam essas crianças crescerem. Eu falo que aí vão se tornando meninos bananas, homens bananas, porque ficam com essa dependência emocional em que a mãe não larga, não deixa o menino caminhar, fica na barra da saia. Isso tem acontecido assim, de uma forma assustadora. Em famílias boas, em famílias que buscam o interesse em informação, em famílias muito boas, é um deslize que às vezes a pessoa não está percebendo que estão fazendo isso com os filhos. Legal, eu nunca tinha parado Mas pra não, tem notar acontecido principalmente nessa fase, na transição de criança para adolescência. Quer continuar tendo ali o filho, né? Ali a coisa, Sim, né, aí transfere essa parte emocional, essa parte para o filho, e isso tem acontecido muito com o filho homem. Não com filha mulher, muito difícil, mas com filho homem, sim. Interessante. Transfere isso para o filho. Então, esse ponto, né, que eu acho que é importante a gente lembrar sempre quem é o adulto da relação, né? Isso dentro de sala de aula também é necessário, né? Dentro de casa, os pais lembrarem que estão lidando com crianças, com adolescentes, no sentido de que é o adulto da relação, de ter essa paciência mesmo, né? De ter esse olhar caridoso, esse olhar carinhoso para aquela pessoa que está num processo. E dentro da sala de aula também. Porque às vezes os professores, eles têm uma tendência, talvez na correria do dia a dia, né, pelas dificuldades, pelas limitações, de começar a enxergar os alunos como
alguém, né, que está ali numa relação de igual para igual. Né? Ele faltou com respeito comigo, como assim, né? Valeu, às vezes ele faltou com respeito com você porque ele é um adolescente que está numa fase de bater de frente com a figura da autoridade, mas é difícil ter isso sempre em mente, né? Bem claro ali dentro do ambiente escolar, tanto o professor, né, o coordenador, o diretor, mas isso é muito importante, né? Porque é justamente dar a oportunidade desse processo. Eu participei recentemente de uma formação, né, sobre preceptoria, essa parte, né, do atendimento aos alunos e às famílias, em que foi falado justamente isso. Como é bom que os nossos alunos possam estar se chocando, né, contra o mundo, fazendo esse teste de forças típico da adolescência, dentro do nosso ambiente do colégio, que é um ambiente controlado, em que você, né, espera que os professores estejam lembrando disso, estejam formados para isso, que as famílias estejam sendo formadas para isso. É melhor que ele se choque com a família, com a escola, nesse ponto aqui, do que num outro ponto mais grave, ou que ele não se choque com ninguém e lá na frente ele acabe colhendo a consequência disso. Sabe um ponto interessante que eu estava vendo até nessa pós-graduação que eu fiz? Que a geração de hoje, ela muda muito rápido, né? Você contava que há 7 anos você teve que passar um fax, eu te falo que hoje não é mais fax, é e-mail, porque nosso filho fez isso. Ele fez o mesmo processo. Fez o mesmo processo em abril, bom, foi, né? Tudo por e-mail, né? Então foi mais tranquilo. Então você vê que as coisas mudam muito rápido, né? E hoje em dia, o adolescente, o que está passando pela adolescência, o jovem adulto, ele não está vendo mais a relação com o mais velho de forma hierárquica. Ele já vê uma relação com o outro de uma forma horizontal, de igual para igual. E isso acaba chocando um pouco um professor, que é um pouco anos mais velho que o aluno, então isso choca um pouquinho. Mas é uma geração que, como tem essa tecnologia muito desenvolvida, então começa a atuar de uma forma de igual para igual. Muitas vezes para eles, para os jovens, para os adolescentes, isso não é uma falta de respeito. Porque eles estão encarando essa nova etapa assim. Para nós mais velhos, soa como uma falta de respeito. E isso é interessante porque nessa pós, a professora, que era uma psicóloga, dizia: quem é que vai se destacar lá na frente? É aqueles que o pai e a mãe, que os professores entendem que isso é assim, que agora mudou-se a geração, porém ainda há uma hierarquia. Então, esse lá na frente se destaca. Sim. Ele vai se destacar. Em que a família conseguiu entender a forma que o adolescente está agora, mas também algumas coisas que são de pontos cruciais, que são de pontos que não se mudam, de respeito ao mais velho, consegue formar essa criança assim, é esse que vai se destacar lá na frente. Então, não é aceitar, puxa vida, agora é assim, eu não tenho mais o que fazer. Né? Não, sempre tem o que fazer. Então, as duas partes aprendem. Tanto o professor, quanto a mãe e o pai, quanto o aluno e o filho, Sim. né? É um processo, né? Isso é dinâmico. Pode falar, Fábio. Sabe, eu costumo até contar essa história que, vamos falar, uns 5 anos atrás, antes da pandemia, eu recebia, sei lá, um candidato a estágio no meu gabinete. Então, já chegava alguém, anunciava, já abre a porta, doutor, excelência, me permite e tal, chegou o candidato, evidentemente, o pronome de tratamento que o estagiário já no primeiro minuto é senhor, ou algo até mais ainda respeitoso. Geração que trabalha online só pela pandemia. Doutor Fábio, você viu aquela sentença que eu mandei? E 6 meses depois, o você continua na mensagem ali e não sai. Tudo bem, isso pode ser um dado circunstancial, mas a gente também precisa entender um pouco melhor, precisa estar claro para os pais e também no ambiente escolar, o conceito de autoridade. O conceito que eu gosto de definir autoridade é um tipo de influência que se exerce para o bem daquele em relação ao qual se exerce a autoridade. E a autoridade ela tem uma dimensão interna e uma dimensão externa. Essa dimensão externa, que é um pouco na linha que a Andréa falou, muito embora o fenômeno que a Andréa relatou, ele é um pouco mais profundo, ainda de uma mudança um pouco mais profunda. Mas a sociedade constrói também a autoridade, ou seja, você entrou num local em que já tem um respeito pelas próprias convenções sociais, externamente, já por si só, pelo cargo, já tem autoridade. O professor era assim, ou seja, no primeiro dia de aula todos os alunos levantavam porque o professor entrou.
pai também tinha esse contexto, ou seja, uma autoridade pelo simples, exteriormente construída por um próprio contexto social. Isso não existe mais. Sim. Isso não existe Existiu mais. uma espécie de liturgia que se perdeu. Sim, né? Exatamente. Porém, a verdadeira autoridade que eu acredito, e essa não vai deixar de existir nunca, é construída pelos atributos interiores da pessoa. Tanto um professor, vamos voltar, a gente está no âmbito acadêmico, sabe aquele professor que por si só está, sei lá, numa reunião de professores, alguém vai falar e vai, puxa, a hora que ele fala todo mundo para ouvir. Ou seja, ele tem prestígio, ele tem prestígio. E aí não precisa se impor, não precisa berrar, etc. Não, ele tem prestígio. Pô, se ele está falando, já de certo modo aquilo já constrói uma expectativa de que aquilo é algo bom. Sim. Essa é a autoridade que mãe e pai deve conquistar, e o professor também. Sim. Também. O que não é, não entendam de maneira equivocada, uma espécie de você ser um bom político, é exatamente o contrário disso. É a partir de um conteúdo de verdade que você tem, sim, de interesse sincero pelo outro. Ou seja, eu tenho interesse sincero pelo meu aluno, eu quero o bem dele, eu quero o bem desse meu filho. Você se desdobra num sacrifício por ele e, claro, você também tem um conhecimento para aquilo, você tem um prestígio e autoridade, e a única autoridade que eu acredito que é essa autoridade que vem de dentro mesmo. Né? Sim, ela emana, né, da pessoa, justamente por esses dois pontos, né? Ele domina o assunto, né, ao qual ele está lecionando, com o qual ele trabalha, e por isso a pessoa reconhece uma autoridade, né, ela constrói automaticamente uma hierarquia, né, ela vê, bom, ele sabe mais do que eu quero aprender com ele, né, ele é alguém, né, que tem a me ensinar, que sabe fazer isso muito bem, então desperta uma admiração, sim, por aquela pessoa, né, e ao mesmo tempo na forma de se colocar também, né, então eu acho que isso é muito importante mesmo, e esse era aquele ponto que eu tinha comentado, né, que eu acredito que é muito o papel da família, porque os pais precisam exercer esse tipo de autoridade, e eu acredito que é no tipo de valores que os pais constroem em casa que eles vão transmitir ou não para os filhos a capacidade, né, eles sempre vão reconhecer a autoridade nessa dinâmica. Mas, por exemplo, né, assim, concretamente, e aí até queria, né, ouvir também, né, do Fábio, de você, André, porque eu né, já pensei um pouco sobre isso nesse sentido, né, mas gostaria de ouvir de vocês também, até para refletir mais sobre o assunto, que é muito interessante. Se é uma família materialista, por exemplo, aquele filho ele tende a buscar essa autoridade que emana da pessoa que tem um sucesso financeiro. E talvez não saiba reconhecer tão bem ou admirar tanto uma pessoa que talvez não tenha um sucesso financeiro tão grande, mas ainda assim tem um domínio da área em que está, né? Ou é alguém que tem uma sabedoria pelo tempo acumulado, né? Alguém que não tem estudos, uma pessoa mais velha, mas que é sábio, né? Fica menos claro para uma criança, para um adolescente, esse tipo de autoridade, se a família também não vivencia essa autoridade, não reverencia essa autoridade, né? Assim, não tem uma admiração por isso. Né? Seguramente. Ou seja, você passa, se os valores aqui é o sucesso econômico, né, os valores que cultua aqui na família, aquele que tem êxito, em tese, é uma autoridade a quem eu devo ouvir. Tá, isso pode até perdurar num determinado momento, Felipe, porém, aquela criancinha que nasce na maternidade, ela nasce com algumas dúvidas. Uhum. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o sentido da vida? E uma autoridade verdadeira que resiste a todas as tempestades do tempo são aquelas que conseguem responder a essas indagações, sim, não só com palavras, mas com um exemplo de vida. Uhum. As outras autoridades, de certo modo, não estão construindo sobre a rocha, está sim, sendo construída sobre a areia, e uma hora essa casa cai e a ruína vai ser completa, infelizmente. Inclusive a autoridade que construiu naquela base do êxito, etc., um dia ela vai ruir. Sim. Seja porque vem uma ruína econômica, seja porque, espero que não, seja porque eu descobri que esse valor não é suficiente para responder aquelas dúvidas que eu tinha. Então, esse que é o ponto. Então,
caminhar também com essa segurança de que essa autoridade, mas uma autoridade que responde a esses anseios verdadeiros. Sim, e por isso que nós, como família, precisamos refletir o que é que nós queremos passar para os nossos filhos, aonde nós queremos chegar. Porque aquela história, né? Se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Se eu não tenho um destino, eu vou para qualquer lugar, né? Se eu tenho um destino final, o meu caminho pode ser mais reto, mais torto, mas eu sei para onde eu estou indo, né? Então essa é uma reflexão que a família tem que fazer. E de repente, outro dia eu ouvi de uma pessoa, e eu achei super interessante, uma pessoa que veio de uma situação econômica muito ruim e conseguiu crescer na vida, e disse assim que ele ficou um pouco decepcionado quando ele ouviu do filho, que o filho estava fazendo diferença. Era a história de um carro, ele estava fazendo diferença que um carro era bom e um carro não era bom. E ele se perguntou, gente, mas na minha situação que eu vim, era carro, e agora eu consegui ganhar um pouco mais de estabilidade financeira e o meu filho está tendo isso? É um ponto a se refletir, porque muitas vezes, Felipe, a gente acaba se perdendo no meio do caminho, porque a gente está oferecendo. A gente quer oferecer o que tem de melhor para os nossos filhos, a gente quer oferecer o que nós não tivemos a oportunidade de poder ter e agora eu posso oferecer, mas será que eu tenho que oferecer tudo? Então essa reflexão, ela é muito importante em que o pai e a mãe façam de tempos em tempos um balanço de como estamos indo, porque o que acontece? No dia a dia a gente é atropelado. A gente vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, o ano termina. Aí o ano começa, aí vai indo, vai indo, vai indo, o ano termina, né? Então, o que é que eu quero para a educação desse filho? Né? De repente, uma mudança de colégio, uma mudança de cidade, às vezes é necessário e às vezes não. Às vezes corrige uma rota pequenininha e dá tudo certo no final. Mas a reflexão, ela é de suma importância. Perfeito. Você tocou no ponto que eu estava pensando, né? Uma correção de rota, né? De vez em quando é preciso parar, refletir, né? E não é necessariamente recalcular a rota, né? Assim, você só não está seguindo para o caminho, né? Para o ponto que você desviou um pouquinho, né? Exatamente. E aí, Fábio, você falou nessa questão e é isso, né? Assim, e você complementou com essa questão do caminho. A verdade, aquela verdade com V maiúsculo, ela sempre vai estar lá, né, inabalável, e ela vai emanar essa autoridade. Só que a família tem condições de indicar um caminho mais suave ou um mais árduo, né, para o indivíduo chegar lá. Se a família reconhece esses valores e procura viver de alguma forma, é mais fácil, né, para a criança olhar e traçar esse caminho mais suave, né? Se a família não passar isso nos valores, uma hora a verdade vai aparecer para ele, mas por um caminho talvez mais árduo, né? Mas é essa, né, confiança, né? Não é nem só a esperança, a fé, né? A esperança, a verdade mesmo, ela tá lá, né? A gente sabe que ela vai aparecer. E aí teve um ponto que você colocou, e aí eu queria também, né, pedir uma certa provocação e também uma luz, né, assim. Você falou dessa questão de que hoje existe uma geração que horizontalizou as relações, né? E aí eu penso que talvez então não seja, né, o caminho a gente travar uma batalha para restabelecer aquela hierarquia verticalizada. Nós temos que aprender a lidar com essa horizontalização que pode ser boa, ela é boa, né, no certo sentido. Os pais, né, sempre existiu né, ali também um trabalho, toda uma busca de, né, como que eu posso me aproximar mais dos filhos, o professor a mesma coisa, né, como que eu posso me aproximar dos alunos, a escola querendo, né, manter os canais abertos de comunicação. A horizontalização ela facilita nisso, né, de manter os canais abertos. Só que eu acho que talvez o desafio hoje então seja primeiro a gente entender que é assim, né, e como que a gente tem que lidar com isso. E como que a gente forma, então, essa nova geração para saber a forma correta de transitar nessa sociedade horizontalizada, para que eles não percam a educação, né, o respeito, o reconhecimento de alguém que, por natureza, salta naquele assunto para um patamar, né, de hierarquia superior. Como que a gente pode pensar para as escolas, para os professores, para os gestores, para as famílias, essa educação? A gente vai precisar
criar um caminho, eu acho, né? Como que a gente pode, né? Vocês estudaram um pouco sobre isso já lá na formação, na pós-graduação? O que vocês têm para trazer para a gente nesse Pois sentido? Ele é um assunto, ainda é espinhoso, porque estão se estudando muitas coisas, mas eu, como mãe, né, penso que os nossos lares, as nossas casas, os nossos filhos têm que ter acesso a falar conosco sobre qualquer assunto. Sabe, tirar aquela... Aqui em casa não se fala sobre isso. Não se fala. Se fala é onde eu vou me aproximar, eu vou entender. Só que ao mesmo tempo, resgatando os respeitos que tinham lá atrás. Quer ver uma coisa? Um dia um filho chegou em casa e falou assim, não mãe, porque o professor não sei o que. Eu falei, olha, eu não sei o que ele fez, eu não sei se está certo ou se está errado, mas é o seguinte, ele é a autoridade ali dentro da sala. Se foi injusto ou não, vamos descobrir, vamos conversar com outras pessoas. Mas enquanto ele estiver ali, você vai ter que respeitar. Só que hoje em dia, Felipe, você é professor, você sabe muito mais que eu, que o pai e a mãe é o primeiro a levantar a bandeira e ir lá apontar o dedo no nariz do professor. Então, que exemplo que eu estou dando para esse filho? Então, essa horizontalidade está ficando cada vez mais... Eles estão se empoderando. Eu odeio essa palavra, mas vamos dizer assim, né? Eles estão ficando cada vez mais fortes. É claro que isso tem que ser na horizontal, porque é uma geração, mas o respeito, ele vai haver. E engraçado que eu penso, e eu tenho certeza que o Fábio pensa a mesma coisa, não é de uma forma litúrgica, igual você falou. Que às vezes um senhor e uma senhora... O filho chama de senhor e senhora, às vezes não significa que ele reconhece como autoridade. Ele significa que ele foi imposto para ele falar dessa forma. Uma convenção. Uma convenção. E outro não. E de repente, às vezes eu já vi filho chamar a mãe pelo nome, e eu falei, nossa, que esquisito. Mas de uma forma muito respeitosa, em que sabia, amorosa, que tem uma autoridade, que a mãe é uma autoridade. Então, é um grande desafio nosso, como pais, né? Saber tentar ver que isso vai acontecer com uma geração que não vai voltar atrás nessa horizontalidade, nessa verticalidade. Horizontalidade mesmo. Horizontalidade, não vai voltar atrás, vai ficar na vertical, até porque, olha, eu observo lá em casa, né? Meu pai não sabe nada de tecnologia. E o garoto de 12 anos domina a tecnologia. Então, que autoridade que ele tem, porque ele não sabe desse assunto, e eu sei, e eles vão generalizar. Né? Então, é o nosso papel, nossa, mas o seu avô fez isso, quando ele era jovem, era assim, era assado, naquele contexto. Quando a gente vai contando o contexto para as crianças, né, vai pondo eles no contexto da época, eles vão entendendo. Porque senão, o que acontece? Até nós fazemos isso, né? Puxa vida, mas era desse jeito, que absurdo. Tá, mas o contexto era outro. Então, essa formação que nós temos que fazer com as nossas crianças, com os nossos filhos, é o que vai ajudar. Eu penso assim. Sim, olha, eu acho que, se não me engano, a Margaret Thatcher falava que uma dama e uma autoridade, se precisar dizer que é porque não é. Ou seja, eu penso que ela reforçava o aspecto interior da postura em que você é propício a exercer essa influência para o bem. Agora, eu acredito muito também, Felipe, numa espécie de parceria que reforça a autoridade. Tudo bem, nós estamos falando numa horizontalidade, ok, que não há, desde que não se falte ao respeito, mas há uma espécie de parceria, uma simbiose muito positiva para construir bem a autoridade. Quer ver um exemplo? Eu saio para passear com um garoto, meu filho, e falo, cara, você já notou tudo que a sua mãe faz para você? Meu, ela acordou, ela se esforçou ela ficou até ontem, até de noite, botando a roupa que não tinha uniforme, pegou o seu uniforme, colocou aqui para você, ou seja, descarregando coisas boas da mãe que provavelmente ele não viu. A mãe saiu com o filho ou com a filha, você reparou tanto que seu pai se esforça, ele tá capengando de sono, ele foi contar a história para você, etc, etc, etc. Na hora que tá falando aquilo para a criança, sem o outro tá perto, opa, né? Minha mãe é isso, isso, isso. E com a escola a mesma coisa. Eu tinha uma vez, a gente teve um problema com um filho que tava, enfim, não tem um bom desempenho acadêmico, eu falei, você tem noção
do que é necessário para que aquela escola estivesse às 7 horas funcionando. Sabe que horas que a faxineira acordou? A faxineira acordou às 4 para pegar um ônibus, ficou 1 hora no ônibus para que aquela escola estivesse limpa. Então, às vezes, esse olhar que constrói também a autoridade. Estamos num contexto de horizontalidade, mas que não quer dizer que não tenha referências, que não tenham pessoas que desempenham aquele papel de liderança ali, isso é inevitável, e essa parceria pode ajudar. Mas é o que o André falava, infelizmente, às vezes, o mais comum é um processo de destruição. Sim. Deu problema escolar, então já assumo do meu filho para criticar o professor. Isso é uma tendência natural nossa, né? Até um ponto que você tinha colocado, às vezes, de falar, né? Despejar reclamações, né? O filho, às vezes, ele se torna o muro das lamentações do pai, do professor, às vezes em sala de aula, né? Aquela coisa, caraca, de novo, né? Olha só o que eles estão fazendo, né? Então vai um reclamando, né? Do outro, e a gente vai só reforçando esses aspectos negativos, e a gente sempre esquece de elogiar aquilo que é bom, né? Eu acho que a tendência natural é essa, então tem que recuperar um pouco, né, esse olhar do... A gente até tem que se policiar, porque às vezes, tá bom, nós somos pais, nós somos mãe e pai, puxa vida, eu senti que foi uma injustiça com meu filho, mas vamos segurar um pouquinho e vamos investigar a fundo e não desabafar para a criança. Porque quando você desabafa, puxa vida, foi injusto mesmo. E aí, o que você reforça? Puxa vida, ele não tem autoridade nenhuma. Minha mãe está falando, meu pai está falando. Então, calma. Às vezes a gente sente mesmo que é uma injustiça, mas vamos tratar de assuntos adultos com adultos, né? Sim, exatamente, que é esse o ponto, né? Assim, lembrar que os pais são os adultos da relação, os professores também são adultos, então a gente vai lidar aqui e a gente vai, né? Num duplo sentido, assim, né? Num duplo movimento, proteger as crianças, né, desse tipo de assunto, e ao mesmo tempo também guardar a instituição, né, guardar essa relação também, porque não cabe, né, esse tipo de cruzamento entre os dois ambientes. Quando a gente se rebaixa a falar com uma criança no mesmo nível, a gente está perdendo a autoridade, lógico, né? E eles Tanto um professor, né? Quanto os pais, óbvio que eles percebem, porque eles são extremamente inteligentes, e a pontinha que faltava para eles conseguirem o que eles querem, né? Sim. Não, e aí tem um ponto que é muito importante, né, que é a questão da formação. O Fábio falou da questão da formação, do domínio do assunto. Os professores, eles precisam estar muito bem formados. E do ponto de vista também humano, psicológico, né, assim, antropológico, também estar bem formados nesse sentido, né, de lembrar exatamente isso, assim, né. Eu tenho aqui as minhas atribuições, as minhas características, e eu tenho que, desde o início, nessa relação, me apresentar como alguém maduro, né? E isso não vai impedir o professor de ter um bom relacionamento com o aluno, assim como nunca impediu um pai, né, uma mãe de ter um bom relacionamento com os filhos. Sempre também tem aquela disputa, assim, uma dicotomia que é falsa, né? O pai bom é o pai amigão, a mãe boa é a mãe amigona, né? Que só conversa sobre as bobeiras e tudo mais, e que nunca vai corrigir, nunca vai brigar, né? Tem o título de um livro que só pelo título já acho que já ajuda, pelo menos a mim ajudou, que é aquela ideia do carinho e firmeza com os filhos. Lembrar isso, né? Só o título ele já é genial, né? Porque eu tento ficar também me lembrando disso, né? Eu tenho que ter carinho e firmeza com os, né, meus filhos, eu ia falar filhas, mas agora também já tem um menino, né? São 2 meninos e um menino. Eu tenho que ter carinho e firmeza com os meus alunos e saber qual é a hora de cada um, né? Eu não vou ser carinhoso na hora que ele acabou de aprontar uma enorme. Eu tenho que ser firme, mas depois chegar para ele e falar, vem cá, sabe por que eu falei com você daquele jeito? É porque eu quero que você melhore. Aí é o carinho, né? O morde-a-sopra, né? A gente tem que lembrar disso, isso é muito importante. E os filhos, os alunos, eles esperam de nós adultos essa posição, porque isso gera para eles segurança, né? Se é uma mãe que só fala, não, então vamos lá, a conversa fala de gírias, então puxa vida, ela não me traz segurança, é um pai que não me traz segurança, é um professor que não me traz segurança, é um bobão, é um amigão, né? Ele tá, não tem, né, assim como os meus colegas. No mesmo nível. Então, a falta de respeito vai haver, porque é o mesmo nível, vai haver a falta de segurança, porque imagina, essa pessoa não me traz segurança, né? Então, eu penso que formar um filho, formar os filhos, o professor formar os alunos, primeiro temos que nos formar, né? Sem a gente ter a formação, ninguém dá aquilo que não tem, né? Perfeito.
E assim, eu acho que a gente também já pode, né, ir concluindo essa nossa conversa. Por mim, eu ficava conversando com vocês por um mês, assim, né? Vou me mudar lá para São Paulo para a gente se encontrar de vez em quando. Mas a gente falou muito sobre as mudanças, né? As transformações que se passaram ao longo dos últimos anos, as transformações que vocês viram também, né, em cada filho, das etapas. Mas eu queria fechar perguntando o contrário, assim, vocês também, né, estão educando os filhos há bastante tempo, fundaram um colégio que já tem, né, aí um bom tempo, essa fundação. Então vocês viram muitas transformações, mas eu acredito que vocês viram também coisas que não mudam, né? O que que é isso que não muda na educação? O que que um colégio, uma família, né, um professor, alguém, né, alguém da área da educação, é, a que eles têm que se ater, né, essas coisas que não podem mudar? A educação, se a gente, eu falava isso um dia aqui, se a gente começa a fazer muito teste, mudar muita coisa, a gente só vê os estragos que são feitos, né, daqui a 20 anos. Sim. E a gente vai ficar perpetuando erros porque tem alguma coisa que não pode mudar. O que vocês, da experiência de vocês, trazem disso assim? O que não muda dentro da educação? Dos 11, todos pediam, pai, vem deitar comigo. Parece uma bobagem, claro, você fez uma pergunta muito mais Lógico, mas profunda, isso é Felipe, bonito. muito mais profunda, mas eu gostaria de responder com essa simplicidade. Sim. O carinho, a presença não muda. Você pode ter um contexto tecnológico substancialmente diferente entre o primeiro e o último, mas uma presença carinhosa e atenta não muda. Essa necessidade de carinho, de afeto, de presença, de compreensão, podia existir há milênios e sempre vai continuar existindo. Há algo imutável no ser humano e por isso não vai mudar. Penso eu precisamente porque a partir do momento em que se define Deus por pai, tá? O pai, depois a Andréia fala da mãe, o pai é a face visível desse Deus invisível. É um Deus que é presença, é um Deus que é carinho, é um Deus que é proximidade, é um Deus que é compreensão, mas também é o que corrige na hora que você foge do rumo, entendeu? Isso não vai mudar nunca. Pode ter milhões de inovações tecnológicas que isso não muda, isso é perene. Você perceber o que é perene, o que é contingencial em cada geração é um grande desafio. É um grande desafio. E talvez nós estejamos vivendo nos momentos, eu não gosto de falar de momentos difíceis. Não gosto porque verdadeiramente não acredito nisso. Mas sim, talvez nos momentos mais desafiadores da história. Isso sim. Ao mesmo tempo de uma inovação tecnológica e um questionamento de de todos os valores, ou seja, não é nem só isso, é que não há valores, não há verdades correntes que vão nessa linha. E o nosso desafio é com a simplicidade, grande desafio nesse cenário, com a simplicidade de já vou deitar com você, já pensei na história que eu vou te contar hoje à noite, contar uma historiazinha de 5, 10 minutos, uma oração antes deles deitarem, talvez isso não mude. Essas coisas simples, precisamente são elas que ficam. Sim. Bom. E também o respeito, né, Felipe? Não vai mudar. Dentro do colégio, dentro das nossas casas, é uma coisa que não tem como mudar. Se mudar, o que vai virar? A sociedade. Se não tem respeito, não tem uma hierarquia, então são coisas que, é claro que a gente vai se ajustando às mudanças, porém, o respeito é uma coisa assim que tem que haver em qualquer ambiente, em qualquer ser humano, que é uma verdade, né? Então a verdade não pode mudar. Então a verdade não muda nunca. Sim, muito bom. Essa questão, né, principalmente da coisa da natureza humana, né? Eu, como professor de literatura, tenho perguntado isso muito para os alunos nas avaliações. Assim, a definição do clássico, né? Aquele que venceu o teste do tempo. E aí eu estava trabalhando isso com os alunos, né? Mas o que faz um livro vencer o teste do tempo? O que faz um livro se tornar um clássico? É justamente o fato de que ele toca em algo profundo da natureza humana. E como a natureza humana ela não muda e não vai mudar, né, desde a Grécia Antiga até o futuro onde for, né, a obra do Homero vai continuar valendo porque ela continua tocando nos mesmos pontos que o homem vai ter, assim, né, como se esse ano lançarem, né, mais um futuro grande clássico, ele vai também valer por conta disso, né?
Então, só para falar um pouquinho também da literatura que a gente acabou tocando em alguns momentos. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um bate-papo aqui muito legal, muito enriquecedor. Espero que vocês todos tenham gostado também. Deixem os comentários aqui embaixo, as perguntas, as sugestões de tema. Se vocês quiserem algum outro convidado também, tiverem sugestões, né, de pessoas para a gente conversar aqui, deixem aqui nos comentários que a gente vai ler. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, segue também a gente, se inscreve aqui no canal, deixa lá o curtir aqui embaixo, né? Porque ajuda a divulgar, a espalhar, né? O seu perfil no Instagram é Mãe dos 11. Mãe dos 11, né? Isso. Exatamente. Então sigam também a Andréia lá no Mãe dos 11, porque ela fala sobre harmonia familiar, fala sobre a educação dos filhos, tudo isso que a gente discutiu hoje aqui, né? Com muito mais conteúdo, muito mais profundidade, até porque tem também mais tempo, né? Mais espaço, a coisa vai se desdobrando lá. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece, Felipe, porque sempre que nos convidam para uma formação ou para uma conversa dessa, é muito enriquecedor, porque nós refletimos também. Então, isso é muito bom, porque a gente reflete no que nós estamos falando e se nós estamos vivendo, o que é que nós podemos melhorar. Então, nos ajuda muito também, né, Fábio? Exatamente. Olha, prazer enorme. Nós gostamos muito dessa conversa, discutir temas como esse, com essa profundidade, de fato, é muito enriquecedor. E sair também com um desafio, né? Temos grandes desafios de como educar melhor os nossos filhos, como crescer, melhorar o ambiente escolar, para que ele seja verdadeiramente humano, que é isso que importa. Exatamente. Então eu vou aproveitar esse tema do desafio só para encerrar o vídeo aqui e eu vou convidar então o pessoal que está assistindo a escolher, dentre os temas que a gente discutiu hoje aqui, algum desafio para colocar em prática, né? E coloca também lá nos comentários qual é o ponto, né, que você vai trabalhar, se você já está trabalhando, qual que é a diferença que você está vendo. Gente, esperamos vocês nos próximos episódios. Fiquem aqui com a gente. Até lá.